O ano era 2004, um ano que ficaria marcado na história dos videogames. O PlayStation 2 reinava absoluto. Com uma vasta biblioteca de jogos, ele era o console preferido de milhões de jogadores ao redor do mundo. E um joguinho chamado Gran Turismo 4 chegou com tudo. Não era apenas mais um jogo de corrida, era uma revolução no gênero, prometendo aos jogadores a experiência de dirigir mais realista até então. Cada curva, cada aceleração, tudo era meticulosamente recriado. Será que cumpriu? Pode apostar que sim. As críticas foram unânimes. Gran Turismo 4 era um marco. GT4 foi uma sensação, vendendo milhões de cópias no mundo todo. As lojas não conseguiam manter o jogo nas prateleiras. Uma verdadeira declaração de amor aos carros, desde os gráficos impressionantes até a atenção obsessiva aos detalhes. Cada veículo era uma obra de arte digital. O jogo foi desenvolvido pela Polyphony Digital, um estúdio conhecido por sua abordagem meticulosa. Eles não deixaram pedra sobre pedra. Liderados pelo visionário Kazunori Yamauchi, eles colocaram corpo e alma em GT4, e isso ficou claro. Yamauchi era um perfeccionista, e sua paixão pelo automobilismo transparecia em cada detalhe do jogo. O jogo era lindo de se ver, e ainda melhor de jogar. As pistas eram deslumbrantes, e a sensação de velocidade era inigualável. Era evidente que se tratava de mais do que apenas um jogo. Gran Turismo 4 uniu uma comunidade de fãs apaixonados. Era uma celebração de tudo relacionado ao automobilismo. Um tributo aos carros, às corridas e à paixão que move os entusiastas. O que realmente diferenciava a GT4 era sua impressionante coleção de carros. Não era apenas a quantidade, mas a diversidade e a atenção aos detalhes que faziam deste jogo algo especial. Mais de 700 deles, de todas as épocas e de todos os cantos do mundo. Cada carro contava uma história, cada modelo tinha uma alma. De hatches populares a supercarros de tirar o fôlego. A variedade era simplesmente estonteante. Era o paraíso para os amantes de carros. Um verdadeiro tesouro para os colecionadores e entusiastas. Quer acelerar um Honda Civic em Tsukuba? Vá em frente. A experiência era tão real que você quase podia sentir o asfalto sob as rodas. Prefere um passeio tranquilo em um Aston Martin clássico? À vontade. GT4 tinha tudo. Desde a adrenalina das corridas, até a serenidade de um passeio. E não era só quantidade. Era qualidade também. Cada carro era uma obra de arte digital. Cada carro foi recriado com carinho, por dentro e por fora. Os detalhes eram minuciosos, desde o painel até os estofados. Você quase podia sentir o cheiro do couro nas Ferraris vintage. A sensação de autenticidade era incomparável. Ouvir o chiado do turbo dos carros esportivos japoneses. Era o nirvana automotivo. Cada som, cada detalhe, era fiel à realidade. GT4 não era apenas um jogo. Era um museu virtual. Um lugar onde a história automotiva ganhava vida. Um santuário para tudo que tem 4 rodas, e é fantástico. Um verdadeiro sonho para qualquer colecionador. Mas GT4 não era só sobre olhar para os carros. Era sobre dirigi-los. E nesse quesito, ele entregava tudo e mais um pouco. O jogo apresentava um motor de física renovado, que tornava a sensação de dirigir mais realista do que nunca. Você podia sentir a transferência de peso na frenagem. Os pneus buscando aderência. A suspensão trabalhando sem parar. As pistas eram igualmente impressionantes. Do lendário Nürburgring Nordschleife, às curvas fechadas e sinuosas de Laguna Seca. Cada pista foi fielmente recriada, com todos os detalhes, incluindo as ondulações. GT4 não aliviava. Era um jogo exigente, mas isso fazia parte do seu charme. Separava os pilotos dos amadores. GT4 não foi apenas um ótimo jogo, foi um marco. Expandiu os limites do que era possível em um jogo de corrida, e sua influência ainda pode ser sentida hoje. Muitos dos recursos que consideramos garantidos nos jogos de corrida modernos foram pioneiros em GT4, as enormes listas de carros, as pistas detalhadas, o foco no realismo.
GT4 não foi apenas um jogo, foi um divisor de águas. Ele elevou o padrão para todos os outros, e mostrou ao mundo que os jogos de corrida poderiam ser mais do que apenas diversão de fliperama. Eles poderiam ser experiências bonitas, desafiadoras e profundamente gratificantes. GT4 não foi apenas um jogo, foi uma obra-prima que definiu o gênero. Seção 5. O fantasma das corridas online. Mas GT4 não era perfeito. Longe disso. Apesar de suas muitas qualidades, havia uma falha que os fãs não podiam ignorar. Uma omissão gritante foi a falta de multiplayer online. Em uma era onde a conectividade estava se tornando a norma, isso era um grande revés. Numa época em que os jogos online começavam a decolar, GT4 parecia estranhamente antiquado. A ausência de um modo online era difícil de entender. Foi uma oportunidade perdida, no mínimo. Os jogadores ansiavam por competir com amigos e desconhecidos ao redor do mundo. Imagine desafiar seus amigos para uma corrida em Nürburgring. A emoção de competir em uma das pistas mais icônicas do mundo, ou disputar o direito de se gabar em uma frota de supercarros. A competição teria sido feroz e emocionante. Infelizmente, não era para ser. A ausência do modo online deixou um vazio que nunca foi preenchido. Rumores abundam sobre o motivo pelo qual o modo online foi descartado. Alguns acreditam que foi uma questão de tempo e recursos. Alguns dizem que foi devido a limitações técnicas. A tecnologia da época pode não ter sido suficiente para suportar um modo online robusto. Outros afirmam que foi uma decisão estratégica. Talvez os desenvolvedores quisessem focar em outros aspectos do jogo. Seja qual for o motivo, é uma pena. A ausência do modo online é uma das maiores decepções da história dos jogos de corrida. O multiplayer online teria adicionado uma dimensão totalmente nova ao GT4. Teria permitido aos jogadores experimentar o jogo de uma maneira completamente diferente. Teria estendido sua vida útil imensamente. GT4 poderia ter se tornado um clássico ainda maior, com uma comunidade online vibrante e ativa. Seção 6. O tempo não para. E então havia os gráficos. Sim, eles eram impressionantes para a época. Mas o tempo, como costuma acontecer, não foi gentil. Comparado à fidelidade gráfica dos jogos de corrida modernos, GT4 parece positivamente antigo. Os carros são quadrados, blocados. As texturas são borradas. E a iluminação, bem, digamos que falta aquele tchan a mais. Mas sabe de uma coisa? Não importa muito. Porque por trás desses visuais datados, pulsa o coração de um verdadeiro clássico. Um jogo que ainda é tão divertido e envolvente hoje quanto era em 2004, porque no final das contas, os gráficos são apenas enfeites. É a jogabilidade que conta, e a jogabilidade de GT4 é atemporal. Seção 7. Onde as lendas correm novamente. Mas e se eu te dissesse que você pode experimentar GT4 com gráficos modernos? Com multiplayer online? Bem, você pode. Graças aos esforços incansáveis da comunidade de modding. Esses indivíduos dedicados investiram incontáveis horas para dar nova vida a este clássico. Existem mods que aprimoram os gráficos, aproximando-os dos padrões modernos. Existem mods que adicionam novos carros e pistas. E sim, existem até mods que habilitam o multiplayer online. Então, mesmo que a Polyphony Digital nunca nos tenha dado a experiência online de GT4 que tanto desejávamos, a comunidade de modding atendeu ao chamado. Seção 8. O legado de Gran Turismo. Gran Turismo 4 não foi apenas um jogo. Foi um fenômeno. Introduziu milhões ao mundo do automobilismo. Despertou a paixão por carros em incontáveis jogadores. E mostrou ao mundo que os jogos de corrida poderiam ser mais do que apenas uma dose rápida de adrenalina. Eles poderiam ser arte. O legado de GT4 é imenso. É um jogo que ainda é apreciado por milhões em todo o mundo. Um jogo que ainda está sendo jogado, modificado e apreciado hoje. E isso, mais do que qualquer coisa, é uma prova de sua grandeza. Seção 9. Quais são as suas memórias?
Então, quais são as suas lembranças de Gran Turismo 4? Você passou incontáveis horas aprimorando suas habilidades em Nürburgring? Você colecionou meticulosamente todos os carros do jogo? Você passou horas apenas admirando os veículos cuidadosamente renderizados? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Vamos relembrar um dos maiores jogos de corrida já feitos.